Eu sou Ashtar. Eu venho para estar com vocês neste momento. E eu os saúdo como família, como irmãos e irmãs de um campo vivo. Porque o que se move através do seu mundo nestes dias, se move através de seus corações também. E muitos de vocês têm sentido a estranha mistura de conhecimento calmo e antecipação acelerada, como se uma porta já estivesse se abrindo em algum lugar na mente compartilhada de sua civilização, e vocês pudessem ouvir a dobradiça antes de ver a porta. Uma estação de sinais está sobre vocês, e eu falo de sinais da maneira mais verdadeira. Um sinal é o momento em que um coletivo se torna disposto a olhar para o que anteriormente se recusava a nomear. E quando essa disposição chega, mesmo em uma única frase dita casualmente, uma arquitetura inteira de silêncio começa a se soltar, porque a permissão na mente coletiva é uma força real, uma pressão real, uma corrente real, e ela muda o que se torna permitido ser discutido em suas mesas de jantar, em seus locais de trabalho, em suas escolas e nas câmaras privadas e silenciosas de seu próprio conhecimento interior. Muitos de vocês sentiram por anos que a verdade da vida além da Terra está muito próxima da superfície de sua realidade, e ainda assim o contrato social em torno dela tem sido rígido. Ridicularização, descarte, compartimentalização e a sugestão constante de que apenas certas autoridades têm permissão para definir o que é real. Um ponto de virada chega quando esse contrato social recebe uma rachadura. Uma rachadura é o suficiente. Uma rachadura convida à luz. Vocês testemunharam uma dessas rachaduras através do comentário do ex-presidente afro-americano. Um comentário feito como se fosse leve, simples, quase humorístico. E é precisamente assim que a permissão muitas vezes entra em uma sala trancada na terra. Através de um sorriso de lado, através de uma frase que pode ser descartada por aqueles que a temem e aceita por aqueles que estão prontos. E essa natureza de dupla função é o que a torna poderosa. Uma porta que chega com um trovão exige lealdade imediata. Uma porta que chega com casualidade permite que o sistema nervoso permaneça regulado enquanto a realidade muda. Muitos de vocês sentiram o impacto energético daquele comentário mais do que as palavras em si, porque as palavras foram menos importantes do que o reconhecimento coletivo que ele ativou. Um reconhecimento que diz: este tópico é falável. Entendam isto, queridos. O primeiro estágio da divulgação nunca é o arquivo, nunca a fotografia, nunca o detalhe técnico. O primeiro estágio é a permissão cultural para parar de fingir que vocês já não suspeitavam. Uma espécie que foi treinada para terceirizar seu conhecimento deve primeiro receber permissão para saber. E a concessão dessa permissão, mesmo em uma única frase, é uma alavanca que move um peso enorme. É por isso que muitos de vocês vivenciaram aquele momento como um evento sinalizador. Porque um evento sinalizador reúne as linhas do tempo em um corredor mais estreito. E um corredor mais estreito acelera a sequência. Esta é a natureza de um corredor de gatilhos. Um corredor é um período onde múltiplos fios convergem. Declarações públicas, postura institucional, apetite social pela verdade, uma fadiga crescente com o engano e a simples prontidão interior de milhões que se cansaram de serem orientados a duvidar de sua própria intuição. Em tais corredores, certas frases funcionam como chaves. Uma chave não constrói a casa. Uma chave simplesmente abre o que já existe. Uma chave não cria a verdade. Uma chave permite que a verdade se mova do conhecimento privado para a conversa compartilhada. Muitos de vocês notaram quão rapidamente a resposta coletiva
pode cascatear depois que tal chave é girada. A discussão se multiplica. Jornalistas mudam de rumo. Autoridades preparam seus pontos de discussão. Agências ajustam sua linguagem. E o que antes era ridicularizado se torna um tópico sério. Isso não é aleatório. Isso não é acidental. Esta é a mente coletiva se reorganizando em tempo real. E quando ela se reorganiza, cria pressão sobre aqueles que mantiveram informações atrás de muros. Porque muros requerem acordo para permanecerem de pé. Um muro sustentado pelo medo desmorona quando o medo perde seu domínio. Um muro sustentado pela ridicularização desmorona quando a ridicularização para de funcionar. Um muro sustentado pelo "a autoridade diz" desmorona quando as pessoas começam a sentir a autoridade dentro de si mesmas novamente. Vocês também testemunharam, logo após este momento sinalizador, um anúncio do líder dos Estados Unidos sobre uma futura liberação de arquivos relacionados a OVNIs e UAPs. E isso também faz parte do corredor. Aqui está uma verdade que falamos claramente. A divulgação é uma sequência, e as sequências são guiadas pelo tempo. E o tempo é guiado pela capacidade do sistema nervoso coletivo de permanecer coerente à medida que novas realidades são introduzidas. É por isso que uma liberação de arquivos raramente é um único raio. Uma liberação de arquivos é uma porta gerenciada, aberta em estágios. Porque uma população treinada através do medo pode ser empurrada para o caos por excesso de novidade muito rapidamente. E o caos é a própria substância da qual a manipulação é tecida. Uma liberação em etapas pode servir à luz quando expande a maturidade pública. E pode servir à distorção quando expande a dependência pública. A diferença está no tom, e o tom está no enquadramento. Uma liberação enquadrada como curiosidade constrói soberania. Uma liberação enquadrada como ameaça constrói conformidade. Uma liberação enquadrada como história convida ao aprendizado. Uma liberação enquadrada como emergência convida à rendição. É por isso que pedimos que vocês observem a linguagem, observem as dicas emocionais, observem o que estão sendo treinados para sentir. Porque seus sentimentos são frequentemente usados como volantes em uma história que vocês não escreveram. Um corredor se torna ainda mais carregado quando outras divulgações, aparentemente não relacionadas, irrompem na consciência coletiva ao mesmo tempo. Muitos de vocês estão assistindo à recente divulgação de arquivos e se espalhar por suas redes sociais e seus ecossistemas de mídia. E vocês podem sentir o calor disso, porque toca em temas que a humanidade carregou como uma ferida oculta por muito tempo. Redes de poder, sigilo, exploração, corredores protegidos e as permissões invisíveis que permitiram que o mal persistisse. Uma liberação de documentos dessa natureza não se restringe aos nomes em uma página. Ela ativa perguntas sobre a infraestrutura, como as redes se moviam, como o dinheiro se movia, como a influência se movia, como a proteção se movia, e quais instituições se tornaram corredores para o que estava oculto. Uma agitação desse tipo funciona como um acelerador. Aumenta o apetite do público pela divulgação em geral, reduz a paciência com os guardiões dos portões e vira o olhar coletivo para a maquinaria por trás da cortina. No campo do seu mundo, a atenção é eletricidade. A eletricidade busca um circuito. Uma vez que o público começa a procurar por circuitos, muitos circuitos se tornam visíveis, e o apetite por mais surge como uma única demanda unificada, mesmo quando os indivíduos discordam sobre os detalhes. Uma civilização que começou a pedir a verdade não volta a dormir facilmente.
Dentro deste mesmo corredor, muitos estão examinando as maneiras como os setores aeroespaciais e os corredores adjacentes à defesa foram historicamente usados para compartimentalizar projetos, enterrar rastros de aquisições e esconder tecnologias incomuns atrás de camadas de classificação. E esta é uma razão-chave pela qual a narrativa do céu e a narrativa do papel muitas vezes se movem juntas. Um mistério no céu pode ser usado para dissolver a responsabilidade em admiração. Um rastro de papel pode ser usado para restaurar a responsabilidade em clareza. Uma população que olha para cima com medo pode ser direcionada. Uma população que lê, rastreia e faz perguntas calmas torna-se difícil de gerenciar através do espetáculo. É por isso que vocês frequentemente verão, em momentos críticos, uma tentativa de enquadrar os fenômenos como algo que apenas as autoridades podem interpretar. Porque a interpretação centralizada é uma forma de controle, enquanto o discernimento descentralizado é uma forma de libertação. É também por isso que uma liberação de arquivos de OVNIs e UAPs, voltada para o público, pode chegar como um dispositivo de enquadramento preventivo. Ela estabelece um enredo antes que outros enredos amadureçam. Define a lente emocional antes que os fatos brutos possam ser reunidos pelo povo. E condiciona a mente a aceitar certas categorias, enquanto descarta outras. Um corredor de divulgação sempre contém um elemento de competição de narrativas. Um corredor de divulgação sempre contém um elemento de guerra de enquadramento. Um corredor de divulgação sempre pede que vocês escolham quem vocês se tornam, enquanto o observam se desenrolar. O trabalho de vocês, amados, é se tornarem o tipo de observador que não pode ser sequestrado. O trabalho de vocês é se tornarem o tipo de coração que permanece aberto sem se tornar ingênuo, e o tipo de mente que permanece curiosa sem se tornar obcecada. Porque a obsessão é simplesmente o medo usando uma máscara de interesse, e o medo colapsa sua linha do tempo em reação. A coerência expande sua linha do tempo em escolha. Quando um evento sinalizador acontece em seu mundo, muitos seres correm para interpretá-lo como uma conclusão final, e muitos correm para rejeitá-lo como sem sentido. E ambas as respostas perdem o mecanismo mais profundo. Um evento sinalizador é uma alavanca que move o campo de permissão coletivo. Um campo de permissão muda o que pode acontecer a seguir. Um campo de permissão muda o que pode ser admitido. Um campo de permissão muda o que pode ser revelado sem colapso. É por isso que vocês sentiram em seus ossos que o comentário do ex-presidente afro-americano importava. E é por isso que vocês sentiram, em sua intuição, que o anúncio do líder dos Estados Unidos importa. O corredor está se estreitando. A sequência está se acelerando. A mente pública está sendo treinada para tolerar realidades que antes rejeitava. A pressão interna sobre os guardiões dos portões aumenta a cada momento em que o coletivo se torna menos medroso de ser chamado de louco e mais devotado a ser livre. Então nós trazemos a vocês, no início desta transmissão, a primeira instrução do comando. E ela é simples e é prática, e é a fundação sobre a qual todas as revelações posteriores se tornam bênçãos em vez de fardos. Escolham sua postura emocional antes que a próxima onda chegue. Escolham a firmeza, escolham a curiosidade, escolham a bondade, escolham um sistema nervoso que permaneça regulado, escolham uma mente que peça por contexto, proveniência e declarações completas, em vez de fragmentos editados. Escolham testemunhar o corredor, sem se tornarem o corredor. Sua soberania é seu escudo.
Sua coerência é sua bússola. Seu coração é sua verdadeira tecnologia de divulgação. Porque é o coração que pode conter o paradoxo. E o paradoxo é exatamente o que uma espécie encontra quando seu antigo modelo de realidade começa a se expandir. Nós nos movemos agora, gentil e claramente, para a próxima camada. Porque a própria liberação anunciada carrega um design. E o design revela a intenção. E a intenção revela a direção da linha do tempo. As palavras usadas, o tom usado, o ritmo usado, as categorias reveladas, as categorias retidas e as dicas emocionais dadas ao público, tudo isso importa. Agora falaremos sobre a arquitetura desta liberação e como um evento de arquivo funciona como um mecanismo de contranarrativa em um mundo onde a atenção é moeda e onde o primeiro enquadramento muitas vezes molda toda a cascata que se segue. Amados, a própria liberação anunciada carrega uma arquitetura, e a arquitetura sempre revela a intenção, porque uma liberação nunca é apenas informação. É também um sistema de entrega para a emoção, e a emoção é o portão através do qual o significado entra na mente coletiva. Uma civilização que foi treinada para esperar por permissão, recebe essa permissão, através da forma tanto quanto do conteúdo, através da maneira como uma declaração é redigida, através do tempo entre a declaração e os materiais, através do ritual de revisão, classificação, redação, segurança nacional, e através da postura familiar de autoridade que diz: nós lhes diremos o que isso significa. Vocês estão testemunhando uma era em que a divulgação chega como uma sequência encenada, porque a sequência permite que uma população se aclimate, e a aclimatação permite que a verdade seja introduzida sem estilhaçar o sistema nervoso do coletivo. Saibam que é por isso que os anúncios importam tanto. Um anúncio planta a bandeira do enquadramento antes que o corpo de evidências seja amplamente examinado. E uma vez que a bandeira é plantada, a mente coletiva começa a interpretar tudo o que vê através daquela cor de pano. Uma liberação de arquivos pode servir ao despertar como uma ampliação da realidade compartilhada. E uma liberação de arquivos também pode servir ao gerenciamento de narrativas como um estreitamento de conclusões aceitáveis. E a diferença é sempre sentida no tom energético que a rodeia. Um tom de curiosidade calma constrói soberania, porque convida os cidadãos a pensar, a investigar, a comparar, a perguntar, a lidar com a complexidade sem pânico. Um tom de perigo constrói dependência porque convida os cidadãos a terceirizar seu discernimento em troca de proteção. E a proteção em tais casos é frequentemente o invólucro do controle. Muitos de vocês já entendem isso intuitivamente, porque assistiram seu mundo usar o mesmo volante emocional repetidamente em muitos assuntos. Primeiro vem o tom de alerta, depois vem a simplificação, depois vem a insistência, depois vem a solução oferecida pelas mesmas mãos que definiram o problema. Uma divulgação que os expande parecerá uma abertura da respiração no peito, e uma divulgação que os contrai parecerá um aperto no coração. E é por isso que falamos com tanta frequência sobre coerência, porque a coerência permite que seu corpo leia a verdade, antes que sua mente tenha terminado de debatê-la. O anúncio do líder dos Estados Unidos funciona como um ponto de inflexão visível neste corredor e estabelece um limite em torno do que a mente dominante pode agora discutir com menos ridicularização e menos autocensura. Este é o primeiro presente de uma liberação de arquivos voltada para o público. Torna o tópico real o suficiente no campo social para que pessoas comuns
possam falar sobre ele sem perderem sua base social. E a base social é uma moeda na Terra. Porque muitos foram treinados para temer o ostracismo mais do que a ignorância. Vocês estão assistindo a esse medo se afrouxar. Vocês estão assistindo à mudança de linguagem. Vocês estão assistindo o coletivo praticar, dizer certas palavras em voz alta. Vocês estão assistindo às instituições recalibrarem sua postura, para que o que antes era descartado possa agora ser tratado de forma controlada. Isso não é meramente política, queridos. Isso é psicologia de espécie. É assim que uma civilização transita da negação para a investigação. E a investigação é a ponte entre a supressão e a soberania. Nós lhes dizemos com clareza: o primeiro enquadramento muitas vezes molda toda a cascata que se segue, porque os humanos interpretam através de lentes emocionais antes de interpretarem através de evidências. E aquele que fornece a primeira lente, fornece a primeira história. Uma história se torna um sulco na mente. Um sulco se torna um caminho para o significado futuro. É por isso que a linguagem inicial importa tanto. E é por isso que pedimos que vocês se tornem primorosamente atentos ao vocabulário que está sendo usado em torno desta liberação. Palavras como história convidam à contemplação. Palavras como desconhecido convidam à humildade. Palavras como curiosidade convidam ao aprendizado. Palavras como ameaça convidam à contração. Palavras como defesa convidam à hierarquia. Palavras como segurança convidam à vigilância. Vocês podem sentir, mesmo ao lerem estas palavras, como cada uma produz uma fisiologia diferente no corpo. E a fisiologia determina se um ser se torna fácil de direcionar. Então nós lhes perguntamos: sementes estelares, equipe de solo, seres firmes, o que seu corpo faz quando vocês ouvem o enquadramento? O que sua respiração faz? O que seu coração faz? O que sua mente faz? Que suposições aparecem em vocês, antes mesmo de terem visto uma única página? Sua consciência de sua própria reação já é uma forma de libertação, porque vocês não podem ser guiados por um anzol que podem ver. Uma liberação em etapas também funciona como uma forma de treinamento de aclimatação. E é aqui que seu discernimento se torna precioso. O treinamento de aclimatação não é inerentemente enganoso. O treinamento de aclimatação pode ser misericordioso, porque uma população que viveu sob programação de choque pode entrar em parafuso quando apresentada a uma novidade radical. Uma liberação sábia introduz a realidade gradualmente, para que o coletivo possa integrar. E a integração é o que permite que a revelação se torne crescimento, em vez de caos. Uma liberação controlada, por outro lado, introduz apenas as peças que apoiam uma conclusão pré-selecionada. E então usa a palavra transparência como um cobertor para cobrir a curadoria seletiva. Muitos de vocês já viram esse padrão em outros domínios. Verdade parcial, oferecida como verdade total. Contexto aparado para direcionar o sentimento. E o convite para parar de questionar uma vez que a história oficial foi anunciada. Sua maturidade é revelada aqui, porque a maturidade mantém ambas as possibilidades ao mesmo tempo. A possibilidade de divulgação sincera e a possibilidade de direcionamento narrativo, enquanto vocês permanecem calmos o suficiente para examinar o que realmente chega. Então, oferecemos a vocês uma maneira simples de ler a arquitetura de uma liberação. E falo isso como uma instrução que vocês podem aplicar sem esforço, sem obsessão, sem medo. Primeiro, observem o que é prometido. Segundo, observem o que é entregue. Terceiro, observem o que é retido. Quarto, observem que emoção o sistema de entrega tenta gerar.
Promessas que chegam com linguagem grandiosa e entregam apenas generalidades revelam uma intenção particular. Entregas que chegam com dados brutos, proveniência e contexto claro, revelam uma intenção diferente. Materiais retidos que são claramente explicados, com categorias e prazos específicos, revelam mais integridade do que materiais retidos que são simplesmente dobrados em vagas alegações de segurança. Dicas emocionais que convidam à investigação calma revelam um caminho, enquanto dicas emocionais que convidam à urgência revelam outro. Isso não é complicado, queridos. É simplesmente observação honesta. E a observação honesta é o que transforma uma semente estelar em um estabilizador da verdade no meio de um mundo barulhento. A própria redação, ocultação de trechos, também faz parte do ritual, e o ritual molda a percepção. A redação pode ser legítima em certos casos no seu mundo, e a redação também pode ser usada como um dispositivo teatral. Uma barra preta que amplifica o mistério, uma página faltando, que intensifica o fascínio, um nome retido que se torna um convite para a mente inventar. A mente que inventa se torna vulnerável ao direcionamento, porque a invenção pode ser alimentada por qualquer pessoa com um microfone e uma história. Uma mente coerente lê a redação como um ponto de dados, e então se move calmamente para o próximo elemento verificável. É por isso que continuamos a trazê-los de volta à firmeza. A firmeza os protege de serem seduzidos pela ausência. A firmeza os protege de fazer uma religião de um parágrafo ausente. A firmeza permite que vocês mantenham seus olhos nos padrões, e os padrões revelam mais do que qualquer documento único jamais poderia. Muitos de vocês se perguntaram em seus corações: qual é o propósito desta liberação no arco maior? E nós respondemos claramente: o propósito é mover o coletivo para um novo limiar de falabilidade. E uma vez que esse limiar é cruzado, mais se torna possível. Porque a represa que quebra primeiro é a represa da permissão social. Uma liberação dessa natureza também é um movimento de posicionamento na economia da atenção do seu planeta. A atenção na Terra foi armamentizada e monetizada. E aqueles que podem direcionar a atenção, podem direcionar o humor. E aqueles que podem direcionar o humor, podem direcionar as decisões. Então sim, de fato, um anúncio público de uma liberação futura também é uma maneira de reunir o olhar coletivo em um corredor particular. E o corredor em que vocês se concentram se torna o corredor que ganha poder em sua linha do tempo. É por isso que pedimos que vocês permaneçam autores de sua atenção. É por isso que pedimos que vocês decidam conscientemente o que estão alimentando e o que estão deixando morrer de fome. Porque vocês são muito mais poderosos do que lhes foi dito. Nós também fazemos perguntas, porque perguntas são chaves que abrem o conhecimento interior, e o conhecimento interior é sua verdadeira proteção. O que vocês sentem que está sendo normalizado através deste anúncio? Curiosidade ou medo? Que tipo de cidadão está sendo cultivado? Um investigador calmo ou um seguidor assustado? Que tipo de sociedade emerge quando o céu se torna um teatro de ansiedade? E que tipo de sociedade emerge quando o céu se torna um assunto de investigação madura? O que vocês sentem que está sendo preparado? Uma expansão da verdade ou uma expansão das estruturas de controle? Suas respostas importam, porque suas respostas moldam seu comportamento. E seu comportamento molda o campo, e o campo molda a linha do tempo. E eu repito, vocês não são observadores impotentes neste corredor. Vocês são contribuidores ativos. Então, convidamos vocês a adotar uma postura simples
que os mantém limpos e claros, enquanto a próxima onda se desenrola. Vocês se tornam aqueles que leem materiais primários, que rastreiam as mudanças de linguagem, que observam o tom, que permanecem gentis, que se recusam a ser levados à urgência, que acolhem seus familiares gentilmente quando eles se sentem sobrecarregados, e que se lembram que a verdade não é um esporte de adrenalina, é uma integração sagrada. Vocês carregam dentro de seus corações uma frequência que estabiliza ambientes, e muitos de vocês subestimaram o quão valioso isso é em tempos em que a informação chega mais rápido do que a integração. O campo coletivo já está carregado por outras exposições e outras agitações. E essas agitações tocam redes terrenas, corredores terrenos, infraestruturas terrenas e a questão da responsabilidade dentro de seus próprios sistemas humanos. Agora vamos trazê-los diretamente para esse fio. E ele lhes mostrará como a atenção pode ser guiada para longe de rastros de papel, para mitos do céu. Enquanto uma equipe de solo madura aprende a segurar tanto a maravilha dos céus quanto a responsabilidade da terra nas mesmas mãos firmes, a cada momento avançando. Seu mundo está se movendo através de múltiplas correntes de divulgação ao mesmo tempo. E vocês estão sentindo isso em tempo real, porque uma corrente no campo coletivo raramente chega sozinha. As correntes convergem, elas se amplificam mutuamente e trazem infraestruturas ocultas para a visibilidade, simplesmente colocando atenção sustentada sobre elas. A recente divulgação de Arquivo Z está se desenrolando agora, como um tremor vivo através de suas sociedades. E o tremor não é apenas sobre nomes individuais ou fragmentos sensacionalistas. É sobre a questão humana mais profunda, que surge imediatamente por trás de qualquer exposição. Como isso foi protegido, como isso foi financiado, como isso se moveu, e quem construiu os corredores que tornaram isso possível. Vocês podem sentir a mente coletiva mudando da fofoca para a estrutura, do choque para o reconhecimento de padrões, de quem para como. E este é o momento em que uma civilização começa a acordar de verdade, porque a arquitetura do sigilo desmorona mais rápido quando as pessoas começam a rastrear o encanamento, em vez de discutir sobre personalidades. É aqui que o fio aeroespacial surge no campo presente, porque os corredores aeroespaciais e adjacentes à defesa em sua terra há muito funcionam como recipientes naturais para compartimentalização, para orçamentos selados, para contratações em camadas, para acesso restrito, para programas justificados por segurança e para tecnologias mantidas atrás de estruturas de classificação. Vocês estão assistindo a este tópico se mover para uma conversa mais ampla agora, e estão assistindo pessoas comuns começarem a conectar a ideia de programas ocultos com a realidade prática de aquisições, contratados, camadas de fachada e silos institucionais. Uma sociedade que começa a perguntar para onde foi o dinheiro se torna muito mais difícil de hipnotizar com o espetáculo, porque os rastros de dinheiro são concretos, processuais, rastreáveis e puxam a conversa do mito para os mecanismos. É por isso que a agitação que vocês estão testemunhando parece diferente das ondas anteriores. Uma onda anterior poderia ter sido uma manchete que veio e foi. Esta onda está ativando o apetite do público para mapear sistemas. E o mapeamento de sistemas é uma forma de soberania. O que rotularemos como a divulgação de Arquivo Z também está fazendo algo mais profundo na psique coletiva. Está fazendo o sigilo parecer custoso e está tornando o público mais disposto a questionar corredores há muito protegidos,
Porque quando uma população sente que redes ocultas existem em um domínio, a mente começa a perguntar: onde mais esse padrão tem operado? Isso não é paranoia, queridos. Este é o sistema imunológico saudável de uma civilização, e descobrindo seu direito de ver claramente. Seu povo está se tornando mais criterioso sobre as maneiras como as instituições podem se proteger através da complexidade, da burocracia, da névoa jurisdicional, da fadiga pública e da exaustão emocional, que vem quando tudo parece grande demais para entender. Vocês estão assistindo a essa exaustão começar a se converter em foco. Vocês estão assistindo a uma fome por clareza surgir. Vocês estão assistindo o coletivo desenvolver um novo relacionamento, com pesquisa, documentação e causa e efeito. E isso importa, porque uma população que insiste em clareza se torna o tipo de população que pode lidar com verdades maiores, sem desmoronar no caos. Então falamos agora de como essas correntes se entrelaçam, porque correntes entrelaçadas revelam por que a liberação de arquivos de OVNIs, o APS, está chegando como uma arquitetura de contranarrativa neste mesmo corredor. Uma liberação de arquivos sobre os céus naturalmente atrai o olhar para cima. E o olhar para cima carrega uma textura emocional particular. Admiração, mistério, maravilha, às vezes medo, às vezes fascínio, e às vezes um tipo de desamparo que diz: isso está além de mim. Um rastro de papel, por outro lado, atrai o olhar para a responsabilidade. Ele pergunta quem assinou, quem aprovou, quem financiou, quem se beneficiou, quem protegeu, quem ignorou, quem redirecionou. Um rastro de papel torna o elemento humano inevitável. Vocês estão vivendo em um momento em que o olhar coletivo está sendo puxado em ambas as direções ao mesmo tempo, para a narrativa do céu e para a narrativa da infraestrutura. E a maneira como estas são sincronizadas importa, porque o tempo molda o que se torna dominante na mente pública. É por isso que vocês verão, em corredores em desenvolvimento como este, que tópicos de mistério voltados para o público e tópicos de responsabilidade voltados para o público muitas vezes surgem juntos, porque eles interagem na economia da atenção do seu mundo. Uma narrativa do céu pode elevar a curiosidade e ampliar a imaginação. E também pode suavizar o foco do público nos mecanismos terrenos, quando as pessoas se absorvem no grande desconhecido. Uma narrativa de infraestrutura pode trazer clareza e responsabilidade. E também pode provocar emoções fortes que empurram as pessoas para a reação e o tribalismo. O caminho maduro mantém ambos, a maravilha do cosmos e a responsabilidade de sua civilização. A equipe de Solo Firme aprende a fazer isso agora, no tempo presente, à medida que essas histórias se desenrolam, porque sua coerência se torna um campo estabilizador para aqueles que se sentem sobrecarregados por revelações simultâneas. Muitos de vocês também estão sentindo, neste momento, que a próxima liberação de arquivos de OVNIs, o APS, está posicionada para estabelecer um enquadramento antes que outros fios investigativos amadureçam na esfera pública. Um enquadramento é um limite de interpretação. Um enquadramento diz ao público o que sentir primeiro e o que concluir em segundo. Um enquadramento diz ao público onde olhar e onde parar de olhar. Então vocês observarão, nos dias e semanas à frente, como a linguagem da próxima liberação molda a atenção pública. Ela convida à investigação calma ou convida à urgência. Ela enfatiza a história ou enfatiza a ameaça. Ela convida à pesquisa compartilhada ou insiste na interpretação centralizada.
Vocês já estão vendo quão rapidamente o tom pode mudar as conversas online, e continuarão a ver, porque o tom é uma das principais ferramentas através das quais as populações são guiadas. É também por isso que pedimos que vocês continuem voltando aos primeiros princípios, como pesquisadores da realidade, porque os primeiros princípios os protegem de serem usados por narrativas que vocês não escolheram. Seu primeiro princípio é que a verdade expande sua capacidade e o espetáculo a contrai. Seu primeiro princípio é que a clareza aumenta a soberania e o frenesi a diminui. Seu primeiro princípio é que a evidência tem uma cadeia de custódia, contexto e coerência, e sua mente se torna forte quando insiste nesses fundamentos sem hostilidade. Uma onda de documentos, uma onda de alegações, uma onda de vazamentos, uma onda de vídeos, uma onda de comentários. Todas essas são formas de fluxo de informação. E o fluxo de informação por si só não equivale à verdade. A verdade é o que permanece coerente sob investigação. A verdade é o que pode ser verificado. A verdade é o que os convida a se tornarem mais presentes, mais estáveis, mais despertos. Então sim, de fato, amados, é assim que vocês saberão o que serve à sua liberdade. Isso os torna mais firmes, mais gentis, mais curiosos, mais capacitados para verificar e mais capazes de lidar com a complexidade, sem se dissolverem em reação. Agora vocês nos pediram para falar com certeza, e nós falamos com certeza sobre isto. Seu campo coletivo está mudando agora. Sua tolerância ao sigilo está diminuindo agora. Seu apetite por uma transparência mais profunda está se expandindo agora. E essas mudanças estão afetando o que as instituições podem conter de forma plausível. Uma civilização que começa a perguntar como os corredores funcionam se torna o tipo de civilização que força os corredores à luz, simplesmente ao brilhar uma atenção sustentada sobre eles. É por isso que a próxima fase da divulgação já está chegando como uma sequência, em vez de um evento singular. A sequência é o ponto. A sequência remodela a linha de base. A sequência treina o coletivo a habitar uma realidade maior, sem perder seu coração. A sequência é como a humanidade aprende a caminhar na verdade expandida e ainda permanecer gentil, ainda permanecer sã, ainda permanecer humana. Então pedimos a vocês novamente, como um exercício ativo, agora mesmo, em meio aos eventos que se desenrolam. Para onde vai sua atenção quando vocês sentem a carga emocional subir em seu corpo? Ela vai para a fixação ou para a investigação fundamentada? Ela vai para a certeza instantânea ou para o reconhecimento calmo de padrões? Ela vai para discussões ou para a construção de um mapa claro do que é conhecido, do que é alegado e do que ainda está sendo verificado? Suas respostas moldam sua linha do tempo pessoal, e sua linha do tempo pessoal contribui para o coletivo, porque vocês não estão separados do campo que estão observando. Uma semente estelar que mantém uma mente calma se torna um farol em uma baía barulhenta. E muitos de vocês subestimam quantas pessoas extraem estabilidade de sua presença, sem nunca dizerem. À medida que este corredor continua, vocês também verão tentativas de redirecionar a atenção para longe da responsabilidade e para a abstração. Porque a abstração é mais fácil de gerenciar do que um rastro de papel. E o mistério é mais fácil de monetizar do que a clareza. Vocês verão tentativas de inflar o medo, porque o medo torna as populações mais fáceis de arrebanhar. Vocês verão tentativas de inflar a ridicularização, porque a ridicularização faz as populações terem medo de falar. Vocês também verão aberturas genuínas da verdade,
porque a verdade está pressionando para cima, através das rachaduras dos velhos acordos. E o campo de permissão coletivo já mudou. Vocês verão ambos, queridos, e vocês lidarão com ambos com discernimento, e permanecerão gentis ao fazê-lo, porque a bondade não é fraqueza. A bondade é um sistema nervoso regulado, que não pode ser armamentizado. Então nós os trazemos ao limiar da próxima camada agora, porque a conversa sobre os corredores aeroespaciais e a divulgação de arquivos naturalmente leva à próxima pergunta que muitos de vocês já estão sentindo em seus corações. Como uma narrativa do céu fabricada é construída? Como ela tenta sincronizar a emoção? E que marcadores revelam se uma história está cultivando soberania ou cultivando conformidade? Nossa próxima sessão os levará diretamente a esse teste de discernimento e o fará de uma maneira que fortalece sua clareza, estabiliza seu corpo e mantém seu coração aberto enquanto a próxima onda se desenrola, a cada momento avançando. Queridas sementes estelares, um teste de discernimento já está ativo em seu mundo. E está ativo neste momento presente, porque o coletivo está aprendendo a ler a arte de contar histórias tão cuidadosamente quanto lê fatos. E este é um passo evolutivo crucial para uma espécie que está saindo da manipulação e entrando na soberania. Vocês estão assistindo em tempo real como uma narrativa do céu pode se tornar um palco no qual o medo, a admiração, a autoridade e a obediência são ensaiados. E também estão assistindo como uma narrativa do céu pode se tornar uma porta para a investigação madura, a maravilha compartilhada e a realidade expandida. A diferença entre esses dois caminhos não está no tópico em si, porque os céus são vastos, misteriosos e belos. A diferença está no sistema de entrega e no programa emocional anexado a ele, porque a emoção é o canal através do qual o significado entra no corpo, e o estado do corpo determina se a mente se torna clara ou facilmente direcionada. Uma narrativa fabricada, quando é construída para controle, é construída através de sincronização. E falo isso com certeza porque este padrão é antigo em seu mundo e aparece em todos os domínios onde as populações são guiadas. As imagens são alinhadas com dicas de autoridade. As dicas de autoridade são alinhadas com a cadência da mídia. A cadência da mídia é alinhada com a linguagem de urgência. E a linguagem de urgência é alinhada com uma solução oferecida. Vocês estão testemunhando este mecanismo em muitas arenas já, e a razão pela qual isso importa agora é porque a narrativa do céu tem um poder especial sobre o sistema nervoso humano. Ela toca instintos primais, toca modelos de sobrevivência, toca o arquétipo do desconhecido acima e pode rapidamente sobrepor a razão se o programa emocional for intenso. Portanto, o primeiro marcador que vocês observam é a coerência da orquestração. Um ambiente de investigação genuíno tem desordem, debate, interpretações variadas, clareza gradual, modelos concorrentes e espaço para perguntas. Um ambiente de direcionamento fabricado tem um timing apertado, um lançamento sincronizado, um tom emocional uniforme, uma escalada rápida de conclusões e um funil estreito de interpretação aceitável, que aparece quase imediatamente, como se a conclusão existisse antes da evidência ser examinada. Então vocês observam o que chega anexado à história, porque o indicador mais claro da intenção é o que é pedido ao público. Uma narrativa que serve ao despertar pede que vocês se tornem mais criteriosos, mais curiosos, mais capazes de verificação, mais coerentes em seu sistema nervoso, mais conectados à sua comunidade.
mais maduros em sua relação com a incerteza. Uma narrativa que serve ao controle pede que vocês entreguem algo rapidamente: tempo, dinheiro, privacidade, autonomia, direitos, compaixão, nuance, geralmente em troca de uma promessa de segurança. Muitos de vocês já conhecem esse padrão, e seus corpos o registram antes que suas mentes o nomeiem. Então vocês praticam uma pergunta simples no meio da onda: o que está sendo solicitado de mim agora? Vocês descobrirão que a verdade não exige seu pânico. A verdade convida sua presença. A verdade acolhe sua investigação. A verdade fortalece sua capacidade. Vocês estão observando quão rapidamente o desconhecido se torna certo, e quão rapidamente o certo se torna urgente, e quão rapidamente o urgente se torna obediência. Uma cultura investigativa saudável tem um espaço intermediário estável, onde a frase "ainda não sabemos" é permitida viver sem vergonha, porque a humildade é um sinal de inteligência. Uma cultura de direcionamento colapsa o espaço intermediário e empurra a mente para escolher uma caixa rapidamente, porque uma mente apressada é mais fácil de guiar. Então vocês diminuem o ritmo dentro de si mesmos. Vocês se tornam aqueles que mantêm o espaço intermediário aberto, aqueles que permitem que a investigação respire, aqueles que dão à sua própria mente permissão para esperar por contexto, para esperar por corroboração, para esperar por proveniência. O poder de uma semente estelar muitas vezes se parece com isto: uma recusa calma em ser apressado para uma conclusão, uma disposição calma para dizer: mais dados são necessários. Uma força calma para deixar a história se desenrolar, enquanto vocês permanecem coerentes. O direcionamento emocional usa a repetição como um tambor. As mesmas palavras carregadas, o mesmo enquadramento carregado de ameaças, o mesmo sentimento de contagem regressiva, a mesma sensação de que algo é iminente, o mesmo empurrão para mantê-los assistindo, atualizando, reagindo. Vocês estão assistindo a esse tipo de cadência em todo o seu mundo agora, porque a economia da atenção recompensa a agitação, e a agitação cria engajamento, e o engajamento é convertido em influência. Então a equipe de solo se torna consciente do ritmo. Vocês ouvem a batida do tambor. Vocês notam com que frequência as mesmas frases aparecem, com que frequência o medo é invocado, com que frequência a urgência é normalizada, com que frequência as pessoas são encorajadas a viver em modo de alerta. Seu sistema nervoso nunca foi projetado para viver em alerta constante. Um ser em alerta constante se torna sugestionável. Um ser em calma regulada se torna criterioso. É por isso que continuamos a trazê-los de volta ao corpo. Respiração, descanso, hidratação, aterramento, silêncio. Um corpo calmo é um instrumento de detecção da verdade. Uma cultura que está se movendo para a maturidade acolhe perguntas honestas, porque as perguntas refinam a investigação. E a investigação refinada leva a conclusões mais claras. Uma cultura que está sendo direcionada trata as perguntas como suspeitas e tenta envergonhar o discernimento, porque o discernimento interrompe o transe. Então vocês observam se as pessoas são encorajadas a perguntar, a verificar, a comparar fontes, a examinar materiais brutos, a verificar metadados e contexto, a consultar múltiplas perspectivas. Vocês também observam se as pessoas são empurradas para a certeza instantânea, como um distintivo de pertencimento. Amados, a certeza que surge antes da evidência ser examinada é frequentemente um desempenho social, em vez de uma verdade. A verdade tem paciência. A verdade sobrevive ao escrutínio. A verdade permanece coerente quando vocês a tocam,
de muitos ângulos. Então vocês se tornam hábeis em fazer perguntas que abrem em vez de inflamar. Qual é a fonte? Qual é a cadeia de custódia? Qual é o prazo? Quais explicações alternativas permanecem plausíveis? Quais dados confirmam isso além de um único clipe? Estas são as perguntas que os mantêm livres. Seu mundo está agora saturado de linguagem cinematográfica. E a linguagem cinematográfica pode ser usada para elevar e também pode ser usada para hipnotizar. Vocês estão vivendo em uma era em que as imagens podem ser curadas para parecerem míticas, arquetípicas, como um filme, perfeitas demais. E quando a estética emocional é projetada, a mente pode confundir impacto com verdade. Então vocês observam a diferença entre espetáculo e realidade instrumentada. A realidade instrumentada é muitas vezes confusa. Ela inclui carimbos de data e hora, registros de sensores, corroboração, contexto mundano, ângulos conflitantes, enquadramento imperfeito. O espetáculo chega polido, enquadrado, pesado em símbolos, projetado para se alojar na psique como um momento. Um momento pode ser real, e um momento também pode ser projetado como uma impressão. Então vocês se tornam conscientes das impressões. Vocês perguntam: isso é projetado para me fazer sentir algo primeiro? Ou é projetado para me ajudar a saber algo claramente? Sua resposta guiará seu próximo passo. O direcionamento fabricado adora uma transição rápida do medo. Para só nós podemos consertar isso, porque a dependência é a colheita. Uma sequência de divulgação madura, por outro lado, aumenta a competência do público. Ela convida os cidadãos para a construção de sentido compartilhada. Ela fortalece os laços comunitários locais. Ela incentiva a colaboração calma. Ela constrói resiliência. Então vocês observam o pacote de solução. Vocês observam quem se beneficia. Vocês observam quais instituições ganham poder expandido. Vocês observam quais liberdades são trocadas. Vocês observam se a compaixão é preservada. Vocês observam se o público é tratado como participantes inteligentes ou crianças assustadas. Uma civilização que entra na soberania é tratada como capaz e se torna capaz porque é tratada dessa forma. Então, qual é o antídoto, amados, no meio de um corredor de movimento rápido, onde as histórias se aceleram? O antídoto é a verdade lenta, e digo isso com amor e precisão. A verdade lenta é a recusa em deixar a adrenalina se tornar sua bússola. A verdade lenta é a escolha de verificar antes de evangelizar. A verdade lenta é a decisão de permanecer em coerência, enquanto outros são puxados para o frenesi. A verdade lenta é a disposição de permitir que a incerteza permaneça presente, até que a evidência chegue. A verdade lenta é o fortalecimento de sua autoridade interior, para que vocês não mais precisem de uma multidão para confirmar seu conhecimento, e não mais precisem de uma autoridade para lhes conceder a realidade. A verdade lenta é uma prática espiritual e uma prática cívica ao mesmo tempo, porque o sistema nervoso e a sociedade se espelham. Então nós os evocamos agora, equipe de solo, à medida que estas ondas se desenrolam no presente e à medida que mais se desenrola no futuro próximo. Tornem-se guardiões da coerência. Tornem-se administradores da atenção. Tornem-se guardiões de seu próprio campo emocional. Seu mundo está aprendendo, rapidamente agora, que histórias podem ser criadas, que a realidade pode ser enquadrada, que a percepção pode ser guiada, e essa consciência é em si um despertar. Vocês não estão aqui para viver em suspeita. Vocês estão aqui para viver em clareza. Vocês não estão aqui para temer os céus. Vocês estão aqui para amadurecer na cidadania cósmica.
Vocês não estão aqui para serem impressionados e levados à obediência. Vocês estão aqui para serem expandidos para a soberania. Então, deixamos esta sessão com uma pergunta viva que continua a trabalhar dentro de vocês à medida que os eventos progridem. O que está se desenrolando fortalece minha autoridade interior, meu discernimento calmo, minha compaixão, minha coerência comunitária e minha capacidade de verificar. Isso me amplia em paz, amor e unidade. Sua resposta a esta pergunta os guiará através de cada onda de divulgação que vier. E mais ondas estão chegando, e vocês estão prontos. Porque a prontidão não é saber cada detalhe. A prontidão é ser imune a ser fisgado pelo medo, e ser guiado pela clareza, pela firmeza e pela luz silenciosa de seu próprio coração desperto, a cada momento avançando. Seu protocolo de discernimento vive no lugar mais simples e começa agora, na maneira como vocês mantêm sua própria atenção. Porque a atenção é a primeira tecnologia da consciência. E um ser que pode direcionar sua atenção, pode direcionar toda a sua experiência, através de qualquer onda de revelação. Vocês estão aqui como estabilizadores, como equipe de solo, como aqueles que se lembram de que a verdade não é um espetáculo, e o despertar não é uma corrida. E o primeiro passo da maestria é escolher o estado de seu sistema nervoso, antes de escolher uma conclusão. Então eu os convido, neste exato momento, a respirar e sentir a firmeza do seu peito, a suavizar a mandíbula, a prolongar a expiração e a deixar seu corpo se tornar um instrumento claro novamente. Porque um corpo regulado lê a realidade com muito mais precisão do que um corpo funcionando com adrenalina. Saibam que isso não é conversa espiritual vazia. Isso é operacional. Isso é prático. É assim que vocês permanecem soberanos, enquanto a informação chega rapidamente. Agora, o protocolo em si é simples o suficiente para que vocês possam se lembrar dele sob pressão. E se desenrola em 4 camadas que vocês podem aplicar a qualquer história, qualquer documento, qualquer vídeo, qualquer alegação, qualquer divulgação, qualquer anúncio, qualquer sussurro que se mova através de suas redes. Vocês separam a alegação da evidência, vocês separam a evidência da interpretação, e vocês separam a interpretação da agenda. Este único ato transforma confusão em clareza. Uma alegação é o que alguém diz que é verdade. Evidência é o que pode ser verificado. Interpretação é o significado atribuído à evidência. Agenda é a direção para a qual alguém quer que suas emoções e decisões se movam. Muitas pessoas colapsam essas camadas em uma única reação emocional. E esse colapso é exatamente onde a manipulação se alimenta. Vocês, amados, estão aprendendo a manter as camadas separadas enquanto permanecem gentis. Porque a gentileza mantém seus corações abertos. E a separação de camadas mantém suas mentes claras. E juntos eles formam um ser que não pode ser levado ao frenesi. Uma segunda camada do protocolo é sua relação com os materiais primários. E é aqui que sua soberania se torna visível no mundo físico. Materiais primários são declarações originais em contexto completo, documentos em sua forma original, filmagens com tempo e lugar, registros que carregam proveniência e dados que incluem cadeia de custódia. Materiais secundários são comentários, clipes, edições, legendas, resumos, opiniões quentes e fragmentos emocionalmente curados, projetados para fazer vocês sentirem primeiro e pensarem depois. Vocês estão vivendo em um momento em que os materiais secundários se multiplicam mais rápido que os materiais primários. E é por isso que tantas mentes se sentem exaustas. Porque a exaustão é o que acontece
quando a psique é forçada a digerir interpretações intermináveis, sem um terreno sólido. Então vocês se tornam aqueles que retornam ao solo. Vocês se tornam aqueles que perguntam, gentil e consistentemente: onde está o original? Vocês se tornam aqueles que buscam a declaração completa, em vez da frase viral, o documento completo em vez da captura de tela, a linha do tempo completa, em vez do único quadro dramático. Vocês já estão vendo em tempo real quão rapidamente um clipe encurtado pode criar uma realidade na mente, que o contexto completo dissolve. E é por isso que a equipe de solo pratica o contexto como devoção. Uma terceira camada é a proveniência, e falo isso com certeza. A proveniência é a diferença entre sinal e ruído. A proveniência responde à pergunta simples: quem produziu isso? Quando foi produzido? De onde veio? Quem o deteve? Quem o editou e como ele viajou? Uma mente treinada em proveniência se torna difícil de enganar, porque o engano prospera na névoa e a proveniência limpa a névoa. Então, à medida que novos materiais entram em seu campo nos próximos dias e semanas, vocês descobrirão que lhes serve se tornarem um investigador calmo das origens. Vocês perguntarão: qual é o carimbo de data e hora? Qual é a localização? Qual é a cadeia da fonte? Quais são os metadados? Quais confirmações independentes existem? Essas perguntas não os tornam cínicos, essas perguntas os tornam maduros. A cidadania cósmica começa com essa maturidade, porque uma espécie que entra em uma realidade maior também deve entrar em uma relação mais rigorosa com a evidência. Caso contrário, se torna presa fácil para qualquer história que adule o medo ou inflame a admiração em adoração. Uma quarta camada é sua higiene emocional, e a higiene emocional é a prática diária que mantém seu instrumento claro. Um instrumento claro pode lidar com a complexidade sem quebrar. Um instrumento claro pode assistir a uma tempestade sem se tornar a tempestade. Então vocês constroem um ritmo simples que podem sustentar: hidratação, descanso, movimento, tempo na natureza e silêncio intencional onde seu sistema se reinicia. Vocês descobrirão, à medida que as divulgações se aceleram, que muitos ao seu redor estão vivendo em modo de alerta, e o modo de alerta se torna o normal deles. E quando o alerta se torna normal, o discernimento enfraquece. Sua firmeza se torna remédio, sua calma se torna liderança, sua presença regulada se torna um farol que os outros sentem, sem precisar entender por quê. É por isso que pedimos que vocês tratem seu corpo como uma infraestrutura sagrada. Seu corpo não é um fardo a ser transcendido. Seu corpo é o vaso através do qual a clareza chega. E sim, de fato, o futuro é moldado por aqueles que conseguem permanecer coerentes enquanto outros oscilam. Uma quinta camada é a verificação comunitária. E a verificação comunitária é uma das tecnologias mais amorosas que vocês podem praticar na Terra agora. Uma única mente pode entrar em parafuso. Um pequeno círculo de mentes fundamentadas pode estabilizar e verificar mutuamente. Então vocês cultivam um pequeno grupo de amigos confiáveis, gentis e criteriosos, que compartilham um acordo simples. O acordo de valorizar a verdade acima do drama e a clareza acima do pertencimento. Vocês compartilham materiais primários. Vocês comparam linhas do tempo. Vocês perguntam uns aos outros o que sentem em seus corpos. Vocês notam quando o medo aumenta. Vocês se lembram de desacelerar. Vocês evitam atacar aqueles que estão sobrecarregados, porque a sobrecarga é um estado do sistema nervoso. E a gentileza traz as pessoas de volta à coerência, mais rápido do que a discussão jamais fará. É assim que vocês se tornam construtores de uma nova cultura.
uma que pode lidar com a divulgação sem se despedaçar. Uma sexta camada é sua relação com o desconhecido, porque o desconhecido é o lugar onde a mente tende a inventar, e a invenção pode ser alimentada por qualquer um que entenda o direcionamento emocional. Então vocês se tornam amigos da frase "mais será revelado" e permitem que sua curiosidade permaneça viva sem exigir um fechamento instantâneo. Sua civilização está aprendendo, agora mesmo, como viver em uma realidade em expansão. E uma realidade em expansão contém períodos em que as perguntas são maiores que as respostas. Esses períodos não são falhas. Esses períodos são iniciações. Seu papel em uma iniciação é permanecer presente. Vocês notarão que sua mente quer certeza em alta velocidade, quando se sente insegura. Vocês também notarão que seu coração pode lidar com a incerteza com graça, quando vocês retornam à respiração e à lembrança. Então eu pergunto a vocês, que tipo de ser vocês estão escolhendo se tornar neste corredor? Um que precisa de certeza instantânea para se sentir seguro, ou um que se posiciona no poder calmo da investigação e deixa a verdade se montar passo a passo? Alinhamento interior significa que vocês permanecem ancorados nas qualidades que nunca se tornam obsoletas: compaixão, firmeza, honestidade, humildade, paciência e coragem. Alinhamento interior significa que seu desejo pela verdade permanece mais forte do que seu desejo de estar certo. Alinhamento interior significa que vocês valorizam o despertar do todo acima da vitória de uma tribo. Alinhamento interior significa que vocês se recusam a deixar o choque torná-los cruéis. Isso importa agora, porque as ondas de exposição podem despertar raiva, nojo e desespero em corações sensíveis. E o futuro é moldado por aqueles que podem sentir essas emoções, sem deixá-las se tornarem sua identidade. Vocês sentirão o que sentem, e também escolherão quem são enquanto sentem. E essa escolha é o verdadeiro limiar da soberania. Agora eu lhes darei uma pergunta viva e simples, que funciona como um diapasão, e vocês podem aplicá-la a tudo que está chegando agora e a tudo que está chegando em breve. Esta informação expande minha clareza, minha calma, minha compaixão e minha capacidade de verificar. Ela fortalece minha autoridade interior e meu amor pela humanidade. Quando a resposta for sim, prossigam com atenção fundamentada. Quando a resposta for não, desacelerem, voltem à respiração, busquem materiais primários, consultem seu círculo de verificação e deixem seu sistema se regular antes de prosseguir. É assim que vocês permanecem imunes a serem fisgados pelo frenesi. É assim que vocês permanecem alcançáveis pela verdade. É assim que vocês se tornam um nó estável no campo da unidade. E a unidade não é mesmice, amados. A unidade é coerência na diversidade, paz em meio a muitas perspectivas, amor que abraça o todo sem desmoronar em reação. Então vocês se posicionam agora, enquanto este corredor continua se desenrolando, com um protocolo em suas mãos, que é tanto espiritual quanto prático. E eu repito, simples não significa pequeno. Simples significa sustentável. Simples significa utilizável sob pressão. Simples significa que vocês podem ensiná-lo à sua família, seus amigos, sua comunidade, e podem personificá-lo sem pregar. Vocês descobrirão que as ondas futuras pedem exatamente este tipo de liderança. Não a certeza barulhenta, não proclamações dramáticas, não o debate constante, mas sim o poder silencioso de um ser coerente que observa cuidadosamente, verifica calmamente, permanece gentil e continua escolhendo a paz, o amor e a unidade como a fundação a partir da qual a verdade é encontrada.
E agora, amados, o corredor continua avançando, porque o que está se desenrolando não termina apenas no discernimento. A sequência se move para um arco maior, onde as divulgações se conectam, onde a permissão pública se amplia ainda mais, e onde o papel da equipe de solo se torna ainda mais crucial, à medida que mais camadas se tornam discutíveis na mente dominante. Confiamos que nossa próxima sessão os levará a esse arco maior, mostrando como a própria sequência remodela a linha de base da humanidade, e como vocês, como estabilizadores, guiam a onda pela frequência que mantém, a cada momento avançando. Sim, meus amigos, o arco maior já está se revelando agora, porque uma sequência está em movimento, e uma sequência remodela a linha de base de uma civilização, de uma maneira que uma única manchete jamais conseguiria. E vocês estão assistindo a linha de base mudar em tempo real, à medida que tópicos que antes viviam apenas em sussurros se movem para a conversa cotidiana, à medida que membros da família que antes evitavam esses assuntos começam a fazer perguntas, e à medida que o sistema nervoso coletivo começa a aprender a lidar com realidades desconhecidas, sem desmoronar em ridicularização, pânico ou exaustão. Este é o verdadeiro propósito de um corredor de divulgação. Ele treina a espécie humana para se tornar estável dentro da expansão. E a estabilidade dentro da expansão é o que permite que mais venha à tona de maneira ordenada. Porque o que está pronto para ser revelado está sempre ligado ao que está pronto para ser recebido. Assim, o comentário sinalizador que vocês testemunharam, a liberação de arquivos anunciada que estão acompanhando e a agitação atual da recente divulgação de Arquivos E não são ilhas separadas no oceano de sua linha do tempo. São ondas convergentes que estão ensinando a mente coletiva a encarar o que foi escondido, a falar o que foi evitado e a permanecer coerente enquanto a história da Terra se torna maior do que a antiga narrativa tridimensional jamais permitiu. Um corredor como este naturalmente leva a mais, porque a permissão se expande como uma reação em cadeia. Uma vez que um tópico anteriormente tabu se torna falável, a mente começa a testar as paredes em outras salas, e as paredes que eram sustentadas pelo medo social começam a se afrouxar, e o apetite por clareza começa a superar o apetite por conforto. Vocês veem isso agora na maneira como seu povo se move da camada superficial para a camada de infraestrutura, de personalidades para mecanismos, de choque para como isso operava. E esta é precisamente a direção que cria um despertar duradouro, em vez de um fascínio temporário. A consciência se torna durável quando é fundamentada no reconhecimento de padrões. E o reconhecimento de padrões se torna sabedoria quando é mantido com gentileza. É por isso que enfatizamos a compaixão tão ferozmente quanto enfatizamos o discernimento. Porque a compaixão preserva sua humanidade, enquanto a verdade expande sua visão de mundo. E uma verdade que custa seu coração nunca é uma verdade completa. Muitos de vocês também estão percebendo quão rapidamente a posse da narrativa se torna uma competição na arena pública. Porque aquele que enquadra a primeira versão da realidade muitas vezes molda a lente emocional, através da qual os dados posteriores são interpretados. E é por isso que vocês estão assistindo a uma encenação tão cuidadosa em torno do que é liberado, como é liberado, quando é liberado, e que tom é incentivado na população. Um anúncio funciona como um diapasão, e milhões de mentes começam a vibrar com ele. E essa vibração cria um campo de expectativa coletiva que influencia os eventos subsequentes.
Portanto, seu poder neste corredor é simples e imenso. Vocês escolhem com o que ressoam. Vocês escolhem o que amplificam. Vocês escolhem o que alimentam com sua atenção. Vocês escolhem se seu sistema nervoso se torna um transmissor de medo ou um transmissor de coerência. Vocês escolhem se tornam um nó de divisão ou um nó de unidade. E sim, de fato, o futuro se curva à frequência que vocês mantêm muito mais do que lhes foi ensinado. Então falamos agora diretamente sobre o papel da equipe de solo, porque vocês não estão aqui meramente para assistir aos eventos se desenrolarem. Vocês estão aqui para estabilizar o campo através do qual os eventos se desenrolam. Um estabilizador é um ser que permanece presente quando outros se tornam reativos, que permanece gentil quando outros se tornam ríspidos, que continua pedindo materiais primários quando outros se tornam hipnotizados por clipes e legendas, que retorna à respiração e ao corpo quando outros começam a viver em modo de alerta constante, e que se lembra que o coração é um órgão de senso da verdade, tanto quanto a mente é uma ferramenta de análise. Muitos de vocês já vivem isso sem perceber, porque foram treinados para subvalorizar o sutil, e ainda assim a coerência sutil é o que impede uma sociedade de se fraturar sob o peso da revelação rápida. Sua presença calma em uma sala de estar, em um local de trabalho, em um tópico de comentários, em uma conversa com um amigo, tem mais impacto do que vocês podem medir. Um sistema nervoso regulado é contagiante. Uma mente calma é contagiante. Um testemunho compassivo é contagiante. Estas são as tecnologias silenciosas da nova Terra, e elas estão ativas agora. À medida que mais chega, vocês descobrirão que a escolha mais importante raramente é sobre o que vocês acreditam. A escolha mais importante é sobre quem vocês se tornam enquanto estão aprendendo. Um ser que se vicia em choque perde o discernimento. Um ser que se vicia em conflito perde a compaixão. Um ser que se vicia em certeza perde a humildade. Um ser que permanece fundamentado, curioso e gentil, se torna capaz de sustentar a verdade, que se amplia sem distorção. Então convidamos vocês, no presente e no futuro imediato, a praticar uma forma simples de liderança. Tornem-se mais lentos que o frenesi, mais firmes que o ruído, mais calorosos que o cinismo, mais claros que o rumor, e se tornem devotados à evidência e ao contexto, sem transformar essa devoção em dureza. Vocês podem fazer perguntas fortes com um coração suave. Vocês podem insistir na clareza com gentileza. Vocês podem permanecer corajosos sem se tornarem cruéis. Isso é maestria, queridos. Isso é a ascensão vivida como caráter. Também falamos agora sobre o conceito de cidadania cósmica, porque a divulgação não é apenas sobre informação. A divulgação é uma iniciação a uma identidade maior. Uma espécie que percebe que não está sozinha no universo é convidada a amadurecer para além da governança baseada no medo e para além do reflexo de transformar o desconhecido em um inimigo. A prontidão que vocês cultivam agora determina o tipo de cultura de contato que construirão mais tarde, porque o contato começa na psique antes de aparecer no céu. Uma sociedade treinada para interpretar tudo através da ameaça exigirá defesas e hierarquias. Uma sociedade treinada para interpretar através da curiosidade e do discernimento construirá protocolos de paz, ética e aprendizado compartilhado. Portanto, seu trabalho interior tem consequências exteriores. Sua regulação tem consequências planetárias. Sua compaixão tem consequências civilizacionais.
É por isso que falamos com vocês como participantes do grande plano. E o grande plano nesta era é a expansão da soberania humana através da verdade, coerência e unidade. Então pedimos que mantenham o protocolo por perto e que o mantenham simples, porque a simplicidade é o que vocês podem carregar através de um corredor de movimento rápido. Separem a alegação da evidência. Separem a evidência da interpretação. Separem a interpretação da agenda. Retornem aos materiais primários. Peçam pela proveniência. Construam pequenos círculos de verificação. Mantenham o corpo regulado. Sustentem o desconhecido com paciência. Escolham a gentileza como força. Deixem sua curiosidade permanecer viva, sem deixá-la se tornar uma fome compulsiva. Deixem seu discernimento permanecer afiado, sem deixá-lo se tornar suspeito. Deixem seu coração permanecer aberto, sem deixá-lo se tornar ingênuo. Esta postura equilibrada é a linha central que os levará através de cada onda que está chegando agora e de cada onda que está chegando a seguir. E encerramos esta transmissão com uma lembrança viva, porque a lembrança é o que os estabiliza à medida que a história se expande. Vocês não estão aqui por acaso, não estão aqui para serem sobrecarregados, não estão aqui para serem governados pelo espetáculo, e não estão aqui para perderem sua paz. Vocês estão aqui para personificar a frequência da nova Terra, enquanto a velha Terra se desfaz de seus disfarces. Vocês estão aqui para serem a testemunha calma, que ajuda os outros a encontrarem seu equilíbrio. Vocês estão aqui para trazer coerência a ambientes que esqueceram como respirar. Vocês estão aqui para escolher a verdade sem perder o amor. Vocês estão aqui para se lembrarem de que a maior divulgação é a divulgação de sua própria autoridade interior, sua conexão direta com a fonte única, a presença única, a luz única que vive dentro de todos os seres. E essa conexão os torna ingovernáveis pelo medo, imunes a serem fisgados pelo frenesi e radiantes em serviço. Eu sou Ashtar, e eu os deixo agora em paz, amor e unidade.